você faz para medir coisas muito grandes? Coisas que dificilmente nós poderíamos alcançar, como a altura de uma montanha, a largura de um lago, uma árvore, um monumento. Você sabe? Será que alguém por aqui pode nos ajudar? Como é que você faria para medir a largura desse lago aqui? Não tenho a mínima ideia. A largura? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Acho que chamaria alguém técnico que pudesse fazer isso por mim. Nem imagino. Não sei. Como é que você faria para medir a altura dessas árvores aqui? Como? Eu não sei. Teria que subir lá, né? Como eu faria para medir a altura dessas árvores? Juro que eu não sei. Essa ideia não é difícil, né? Só vai escalar ela do pé até o fim. Esse foi isso, né? Mas nosso amigo Tales, no Antigo Egito, imaginou uma maneira de medir, adivinha o quê? Uma pirâmide. As pirâmides egípcias são monumentos grandiosos que até hoje fascinam os homens. A pirâmide de Quéops foi construída cerca de 2.500 anos antes de Cristo. E Tales, como era um costume dos sábios daqueles tempos, passava grande parte do tempo viajando. Em uma de suas viagens ao Egito, Tales foi motivo de admiração pelo rei Amasis por ter medido a altura da pirâmide sem precisar escalá-la. Bem, a pirâmide mais comum é aquela que tem na base um quadrado, também conhecida como pirâmide quadrangular. Suas 4 faces são triangulares. A altura da pirâmide é a distância do vértice V até a sua base, que é indicada pelo segmento VH. Agora, como é que Tales mediu a pirâmide? Para medir a pirâmide, Tales fincou uma estaca no chão e concluiu que, no momento em que o comprimento da sombra da estaca fosse igual ao comprimento da estaca, a altura da pirâmide seria igual ao comprimento da sombra da pirâmide mais metade da medida da base. Para isso, ele tomou como ponto de partida alguns fatos. Primeiro, os raios solares são paralelos, isto é, incidem sobre a Terra paralelamente. Segundo, quando 2 triângulos têm os ângulos iguais, seus lados formam segmentos proporcionais. A altura da pirâmide e o chão são perpendiculares. Também são perpendiculares a estaca e a sua sombra. Tales imaginou um triângulo formado pela altura da pirâmide, a metade de base, mais o comprimento da sombra e um raio solar ligando o vértice da pirâmide com o final da sombra no chão. Imaginou também um outro triângulo formado pela estaca, a sua sombra e um raio solar. Esses 2 triângulos teriam cada um deles um ângulo reto e um ângulo da mesma medida, já que os raios do Sol são paralelos. E isso implica que a razão entre os lados VH e HA do triângulo VHA é igual à razão entre os lados PB e BC do triângulo PBC. Vamos pensar um pouco. Para saber como calcular a medida da altura do prédio usando o método de Tales, é preciso fazer o seguinte. Primeiro, medir a sombra do prédio e a sombra de uma pessoa ao mesmo tempo. Segundo, montar a seguinte proporção. A sombra do prédio está para a altura do prédio, assim como a sombra da pessoa está para a altura dessa pessoa, sendo que a altura do prédio seria a incógnita x. Depois, é só fazer a regra de 3 para descobrir a altura do prédio. Então aqui nós temos uma situação problema. Eu quero medir a altura deste prédio, tá? Então, primeiramente, se eu quero medir essa altura, é um valor que eu não sei, né? Então, vou representar pela letra X esse valor que eu estou atrás de encontrar ele. É a letra X. Ok, o Teorema de Tales diz o quê? Que esses objetos, ao serem irradiados pela luz do Sol, eles vão proporcionar aqui sombras paralelas, ou seja, sombras proporcionais, tá? Se isso acontece, eu já posso o quê? Construir um triângulo aqui maior e aqui um triângulo menor, tá? Por quê? Porque as sombras são proporcionais, logo os triângulos formados por eles são que semelhantes. Se o triângulo é semelhante,
o que acontece? Esta sombra é proporcional à sombra do prédio, tá? Como a altura do prédio é proporcional à altura dessa estaca aqui. Então, nesse problema, nós vamos colocar alguns valores que nós podemos conhecer tranquilamente. O da estaca, vamos colocar 2 metros. Tá? A sombra da estaca, nós podemos medir também tranquilamente. Vamos colocar 6 metros. Tá? A sombra do prédio, como está na horizontal, também podemos calcular essa sombra, tá? Medir essa sombra. Vamos colocar aqui 30 metros. Agora, a altura do prédio já que é uma coisa mais difícil, mas pelo teorema de Tales nós vamos conseguir calcular a sombra desse prédio. Então, se esses triângulos são semelhantes, logo a razão entre eles são proporcionais. Como assim? Se eu pegar a sombra desse triângulo menor e dividir pela altura, tem que ser igual à sombra do prédio dividido pela altura do prédio. É isso que nós vamos colocar aqui, olha. A sombra da estaca dividido pela altura da estaca tem que ser igual à sombra do prédio dividido pela altura do prédio. Ok? A sombra da estaca dividido pela altura tem que ser igual à sombra do prédio dividido pela altura do prédio. Então, se eu cheguei aqui nas razões iguais, nessas divisões que são iguais, posso dizer o que? Eles são proporcionais, tá? E agora eu vou só substituir valores, ó. Sombra da estaca, vou colocar quanto? 6 metros. A altura, eu sei também, vale o que? 2 metros. Isto é igual. Agora a sombra do prédio, olha. A sombra do prédio é 30, né? A altura, que é o valor que eu quero saber, vale x. Agora o que eu faço? Eu vou fazer uma multiplicação em x, que é a chamada regra de 3, né? X vai multiplicar o 6, vai ficar 6x igual a 2 vezes o 30. Tá bom? Então ficaria assim: 6x é igual a 2 vezes 30, é 60. Lembrando, ó, que o 6 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo para o outro lado, fazendo a operação inversa, tá? Então vai ficar 60 dividido para 6, ok? Isso é igual a 10 o que? Metros. Ou seja, a altura do prédio aqui, o valor x, né, equivale a 10 metros, para que esses, né, levando em consideração que esses triângulos são semelhantes, porque o teorema de Tales diz que os objetos que estão irradiados pela luz do sol, né, projetam sombras paralelas, onde eu posso pegar esta sombra e a altura do objeto e dizer que formam triângulos semelhantes, ou seja, razões entre eles são proporcionais. A sombra da estaca eu posso medir no chão tranquilamente, assim como a altura dela já deve ser um valor conhecido. A sombra do prédio também eu posso medir, né, tendo uma fita métrica ou uma trena, eu consigo medir essa sombra do prédio. Já a altura é algo mais difícil e eu uso o teorema de Tales até chegar no valor da altura do prédio.